Homem que havia conquistado tudo. Mas por trás dos sorrisos em fotos oficiais e dos discursos de otimismo, existia algo mais profundo. Uma confiança desmedida que cegava para a realidade dos fatos. Ike acreditava que seus projetos não apenas dariam certo, mas que eram destinados ao sucesso, como se o próprio destino fosse incapaz de contrariar sua visão. Ele dizia ser um fabricante de vencedores, alguém capaz de criar riqueza a partir do nada, alguém que transformaria o Brasil em um novo império de petróleo, energia e mineração. Para muitos ele era um herói moderno, para outros um personagem de excessos e promessas impossíveis. O Brasil inteiro acompanhava sua trajetória como se fosse uma novela. O empresário ousado que se vendia como autodidata, que gostava de exibir sua disciplina quase militar, que se vangloriava de acordar cedo, se exercitar e controlar cada detalhe de sua rotina. Tudo parecia calculado para criar a imagem de um homem destinado a vencer. E por um tempo, ele realmente venceu. Suas empresas valiam bilhões e investidores, nacionais e estrangeiros, se lançavam com fé cega em suas promessas. Seu nome era sinônimo de crescimento acelerado e havia até quem dissesse que Ike seria, em pouco tempo, o homem mais rico do mundo. Mas a história que começa com brilho quase sempre guarda sombras escondidas. O que parecia um castelo sólido estava, na verdade, construído em terreno instável. E quando as primeiras rachaduras começaram a aparecer, ninguém poderia imaginar a velocidade com que tudo desmoronaria. Ike Batista estava no ponto mais alto da montanha, cercado de riqueza, prestígio e aplausos. Mas o topo é solitário, e o vento lá em cima sopra com força devastadora. O homem que parecia invencível estava prestes a descobrir que até mesmo impérios erguidos em ouro podem se transformar em pó. A ascensão. Antes de se tornar o homem que estampava as capas de revistas internacionais, Ike Batista era apenas o filho de Eliezer Batista, um engenheiro respeitado que havia sido presidente da Vale do Rio Doce e ministro das Minas e Energia. Desde cedo, ele esteve exposto ao universo dos grandes negócios e das conexões políticas, mas fazia questão de se apresentar como alguém que venceu por mérito próprio, um autodidata que havia conquistado o mundo com coragem e ousadia. Sua juventude foi marcada por uma característica que nunca o abandonaria: a ambição desmedida. Ainda muito jovem, decidiu sair do Brasil e estudar engenharia na Neusiedl, Alemanha. Não concluiu o curso, mas aproveitou o período para absorver uma mentalidade diferente, mais agressiva, mais ousada, mais voltada para resultados rápidos. De volta ao Brasil, escolheu um setor que, à época, parecia inusitado: o de metais preciosos. Foi no comércio de ouro que Ike deu seus primeiros passos como empreendedor. Montou operações de compra e venda, expandiu rapidamente seus contatos e, em pouco tempo, acumulava riqueza suficiente para dar o próximo salto. Esse início no mercado de ouro foi fundamental. Mostrou ao jovem empresário que ele tinha talento para convencer investidores, assumir riscos e transformar oportunidades em dinheiro real. Com a confiança alimentada por esses primeiros sucessos, Ike começou a se aventurar em empreendimentos cada vez maiores. Criou sua primeira grande empresa, a TVX Gold, no Canadá, voltada para a exploração de minas de ouro. Em pouco tempo, estava captando investimentos internacionais e exibindo ao mundo seu estilo ousado. Os negócios prosperavam e Ike começava a construir uma reputação, a de um brasileiro capaz de transformar visões grandiosas em riqueza palpável. Mas Ike não era apenas um empresário. Ele era um vendedor de sonhos. Sua principal habilidade não estava apenas em encontrar jazidas ou levantar capital, mas em criar narrativas que seduziam investidores.
Ele prometia retornos impressionantes, falava com convicção e transmitia a sensação de que era impossível perder ao seu lado. Essa capacidade de persuasão seria a marca registrada de toda a sua carreira. Com o tempo, a TVX perdeu espaço, mas Eike já havia aprendido a lição. O segredo não era o ouro, nem o petróleo, nem o minério. O segredo era a confiança que ele era capaz de inspirar. A partir daí, ele começou a construir um verdadeiro império de empresas, reunidas sob a marca EBX. Cada letra do grupo representava um setor: mineração, energia, logística, petróleo, entretenimento. Ele parecia onipresente. Eike não pensava pequeno. Seus projetos eram sempre grandiosos, muitas vezes maiores do que sua própria capacidade de entrega. Mas o Brasil, naquela época, vivia um momento de otimismo econômico e havia dinheiro no mundo todo procurando destinos emergentes. Eike se apresentou como o rosto desse Brasil em crescimento, ousado, rico em recursos naturais e pronto para liderar o futuro. Seus discursos eram recheados de frases de impacto. Falava que queria fazer o Brasil acontecer, que era capaz de criar riqueza em escala inédita, que seu objetivo era ajudar o país a ser uma potência global. Ele não se via apenas como um empresário, mas como um personagem histórico em construção. E a cada promessa feita, mais investidores se deixavam levar. Fundos estrangeiros, bancos nacionais, pequenos e grandes investidores, todos queriam um pedaço do império EBX. Eike se tornava, pouco a pouco, um símbolo da nova elite empresarial brasileira. Um homem que não aceitava ser apenas mais um. Ele queria estar acima de todos, no centro das atenções, no topo da pirâmide. Mas como toda ascensão meteórica, havia uma sombra crescendo junto com seu império. Porque quando alguém promete tanto, cria também expectativas impossíveis de sustentar. E Eike ainda não sabia. Mas cada uma dessas promessas, que naquele momento eram sua maior força, logo se tornariam o peso que o arrastaria para o abismo. O império no topo. O ano era 2012. O Brasil vivia um clima de euforia econômica, e o nome que simbolizava esse momento era um só: Eike Batista. Naquele período, a fortuna dele foi avaliada em 30 bilhões de dólares, colocando-o na lista dos homens mais ricos do mundo. Para muitos brasileiros, ele não era apenas um empresário bem-sucedido. Era a personificação da ideia de que o país finalmente havia encontrado um lugar de destaque no cenário global. Eike estava em todos os lugares. Suas empresas, reunidas sob a bandeira da EBX, dominavam manchetes, capas de revistas e programas de televisão. A OGX, sua petroleira, tinha o glamour de ser a empresa que iria transformar o Brasil em uma potência de energia. A MMX explorava minério de ferro, a MPX cuidava de energia, a LLX era voltada para logística e a OSX construía navios e plataformas. Era um verdadeiro império multifacetado que parecia destinado a crescer sem limites. Mais do que riqueza, Eike vendia confiança e otimismo. Investidores estrangeiros apostavam bilhões em seus projetos, acreditando em suas previsões ousadas de produção e lucro. O próprio governo brasileiro via nele um aliado estratégico, alguém capaz de impulsionar a infraestrutura do país e atrair capital internacional. No topo, Eike cultivava uma imagem cuidadosamente construída: a do homem disciplinado, invencível e autossuficiente. Ele se apresentava como um exemplo de sucesso. Acordava cedo, praticava exercícios, controlava cada detalhe da agenda e fazia questão de mostrar que seu estilo de vida refletia sua mentalidade vencedora. Suas declarações públicas reforçavam a confiança quase messiânica em sua trajetória. Dizia que seu objetivo era se tornar o homem mais rico do planeta, que a EBX era um Ferrari em plena aceleração
e que seus projetos transformariam o Brasil. Ao mesmo tempo, sua vida pessoal reforçava essa aura de grandeza. Ike ostentava carros esportivos importados, mansões luxuosas, um iate de 60 milhões de dólares batizado de Spirit of Brazil, além de um avião particular que simbolizava sua mobilidade global. Ele parecia viver em um mundo paralelo, cercado de luxo, poder e influência. Ike também gostava de se mostrar como um homem acessível à imprensa, mas sempre com um detalhe. Suas entrevistas eram cuidadosamente ensaiadas, recheadas de frases de efeito. Ele não apenas respondia perguntas, ele construía narrativas. Narrativas de crescimento, vitória e inevitabilidade. Era como se dissesse: duvidar de mim é duvidar do futuro do Brasil. E por um tempo, quase ninguém duvidou. Investidores, jornalistas, políticos, executivos, todos se deixaram levar pela energia quase hipnótica de Ike Batista. Ele se tornara uma figura maior do que a própria vida, uma espécie de herói nacional do capitalismo brasileiro. Mas havia um detalhe que muitos ignoravam. Boa parte do império de Ike estava construído não em resultados concretos, mas em promessas futuras. Previsões otimistas de produção, expectativas infladas, contratos ainda por cumprir. Enquanto o mundo celebrava o bilionário que parecia ter todas as respostas, as primeiras fissuras já começavam a aparecer nas fundações de seu império. No topo da montanha, Ike era adorado, respeitado e temido, mas o topo também é um lugar perigoso. Porque quanto mais alto se sobe, mais devastadora será a queda. As primeiras rachaduras. Nenhum império desmorona de um dia para o outro. A queda sempre começa com pequenas rachaduras, sinais quase invisíveis que muitos insistem em ignorar. E com Ike Batista não foi diferente. O primeiro abalo veio justamente de sua joia mais preciosa, a OGX, sua empresa de petróleo. Ike havia prometido que ela seria capaz de produzir centenas de milhares de barris por dia, transformando o Brasil em um dos grandes players globais do setor. Os relatórios divulgados eram otimistas, os discursos mais ainda. Mas, quando os primeiros poços começaram a ser perfurados, a realidade foi cruel. A produção ficava muito aquém do esperado. Em 2012, a OGX já dava sinais claros de que não conseguiria cumprir as metas grandiosas anunciadas por Ike. Investidores, que antes enxergavam a empresa como uma mina de ouro, começaram a desconfiar. O mercado impiedoso não perdoou. As ações da OGX, que chegaram a valer mais de R$ 23 em seu auge, começaram a despencar. Em pouco tempo, estavam cotadas a centavos. Uma queda vertiginosa que simbolizava não apenas a perda de valor de uma empresa, mas o início do colapso de um império inteiro. Enquanto isso, outras empresas do grupo EBX também enfrentavam dificuldades. A MMX não entregava os resultados esperados na mineração. A OSX, criada para construir navios e plataformas, acumulava prejuízos. A LLX, responsável por logística, enfrentava atrasos e problemas de execução. O que antes parecia um conglomerado imbatível começava a se revelar um castelo de cartas, sustentado por expectativas irreais. A confiança, que sempre foi o maior trunfo de Ike, se transformava em seu maior inimigo, porque quando a confiança evapora, ela não volta com facilidade. Investidores começaram a retirar dinheiro, fundos internacionais deixaram de apoiar seus projetos, e até mesmo o governo, antes um aliado próximo, passou a manter distância. Mas talvez o golpe mais duro tenha sido psicológico. Pela primeira vez, o discurso de Ike, sempre cheio de energia e otimismo, não convencia mais. Suas entrevistas, que antes arrancavam aplausos e manchetes positivas, agora eram recebidas com ceticismo e ironia. O homem que se vendia como visionário começava a ser visto como um vendedor de ilusões. A imagem pública de
Eike também sofreu com o peso das contradições. Enquanto empresas do grupo demitiam funcionários e acumulavam dívidas, ele continuava ostentando carros de luxo e mansões, o que só aumentava a percepção de arrogância. O público que antes o aplaudia passou a criticá-lo com dureza. De herói nacional, ele começava a se tornar um símbolo de fracasso. Em 2013, a OGX entrou oficialmente em recuperação judicial, com dívidas bilionárias. Foi o estopim que mostrou ao mundo que o Império EBX estava ruindo. Eike, que havia prometido entregar riqueza e prosperidade em escala inédita, agora enfrentava processos, investigações e uma pressão avassaladora. A derrocada de suas empresas se espalhou rapidamente para sua vida pessoal. Credores batiam a porta, jornalistas seguiam cada passo e sua imagem de homem de ferro parecia derreter sob os holofotes. O bilionário que dizia fabricar vencedores agora era retratado como o maior perdedor da história recente do Brasil. Mas mesmo diante da crise, Eike ainda tentava manter o discurso confiante. Dizia que iria reconstruir tudo, que a fase ruim era passageira. Só que a cada palavra sua, a descrença aumentava. Ele já não era visto como um visionário, mas como um homem desesperado, tentando segurar um castelo que desmoronava sob seus pés. As primeiras rachaduras se transformaram em fissuras profundas. E logo, o que parecia apenas uma crise de negócios se tornaria um verdadeiro colapso pessoal, financeiro e moral. O topo já não existia. O que restava era apenas o abismo que se abria diante de seus olhos. A queda dramática. As rachaduras que começaram com a OGX se transformaram em um colapso irreversível. Em pouco tempo, o que restava do império de Eike Batista virou pó. O empresário que já fora celebrado como visionário agora estampava capas de jornais e revistas sob uma nova alcunha: fracasso. Em 2013, a OGX entrou em recuperação judicial, acumulando dívidas de mais de 11 bilhões de reais. Foi o maior pedido de recuperação da história, do Brasil até aquele momento. Em paralelo, outras empresas do grupo EBX também não conseguiam se manter em pé. A confiança evaporou de forma definitiva. Investidores perderam fortunas, pequenos acionistas viram suas economias desaparecerem e credores se organizaram para cobrar cada centavo. Mas o desastre empresarial não foi o fim. Era apenas o começo da derrocada pessoal. O Ministério Público Federal passou a investigar Eike por manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e corrupção. Logo, vieram processos criminais e acusações graves: uso de informação privilegiada, ocultação de valores, pagamento de propinas. A imagem pública do empresário despencava em uma velocidade ainda maior do que suas ações na bolsa. Em 2017, Eike Batista foi preso preventivamente pela Operação Eficiência, um desdobramento da Operação Lava Jato. Acusado de pagar propinas ao então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele foi levado algemado diante das câmeras em uma cena que simbolizava sua ruína definitiva. O homem que um dia chegou a ser chamado de exemplo de sucesso brasileiro agora surgia como símbolo da decadência. As imagens de Eike de cabeça baixa, entrando em viaturas policiais, rodaram o mundo. Era o retrato de um império em ruínas. Aquele que prometia riquezas incalculáveis, agora enfrentava a realidade nua e crua de uma cela de prisão. Eike, que outrora se orgulhava de viver cercado de luxo, passou a lidar com uma rotina de humilhação pública. Seus bens foram bloqueados, contas penhoradas e móveis confiscados. Carros esportivos, joias, iates e até mesmo o famoso piano de cauda, que ficava em sua mansão no Rio de Janeiro, foram alvo da justiça. Tudo que simbolizava poder e ostentação agora era desmontado, leiloado, liquidado.
O empresário que se vendia como fabricante de vencedores havia se transformado no exemplo mais notório de como o excesso de arrogância pode destruir até os maiores impérios. Para muitos, a queda de Ike era mais do que um escândalo financeiro. Era uma lição moral. O Brasil, que um dia o aplaudira, agora o condenava. Pequenos investidores que acreditaram em suas promessas expressavam ódio e frustração. O público que um dia o admirou agora desejava vê-lo punido. Mas o impacto não foi apenas externo. Dentro de si, Ike experimentava a dor mais cruel que um homem obcecado pelo poder poderia sentir. A perda do status. O topo da montanha, onde ele se via como invencível, havia desaparecido. E em seu lugar estava um abismo de vergonha e desonra. Em entrevistas concedidas após sua prisão, já em liberdade provisória, Ike tentava se mostrar arrependido, falava em recomeço, em dar a volta por cima, mas suas palavras já não tinham o mesmo efeito. A confiança havia sido destruída. E confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir. As ruas que antes o aplaudiam agora ecoavam em silêncio ou em zombaria. O empresário bilionário que parecia intocável havia se tornado um exemplo vivo de que ninguém está acima das consequências. O homem que sonhava ser o mais rico do planeta agora era lembrado como alguém que caiu do topo com uma velocidade vertiginosa. Sua trajetória, marcada por promessas, luxo e ostentação, agora estava selada por uma palavra que nunca mais deixaria de persegui-lo: queda. Mas como em toda a história humana, restava a pergunta que não queria calar. Depois de tanto poder e de tanta ruína, o que realmente sobrara de Ike Batista? O que restou e a reflexão? Depois de todo o brilho, a glória e a ruína, resta a pergunta inevitável: onde está Ike Batista agora? O homem que já ostentou iates milionários, carros esportivos e mansões cinematográficas, hoje vive uma realidade muito distante daquele auge. Seus bens foram bloqueados, parte significativa de sua fortuna evaporou, e ele deixou de figurar na lista dos bilionários. Não é um mendigo, não está abandonado, mas o contraste entre o que foi e o que é nunca deixou de ser cruel. Ike ainda tenta manter uma vida empresarial, mas em proporções modestas, quase irreconhecíveis para quem lembra da grandiosidade do passado. Ele chegou a abrir pequenas empresas, buscou novas frentes de negócios, mas nada que remotamente se compare à megalomania da EBX, o império que um dia ele ergueu, tijolo por tijolo de otimismo e promessa, não existe mais. Hoje, Ike é visto por muitos como um personagem contraditório. De um lado, alguns ainda o consideram um homem visionário, que ousou sonhar grande em um país acostumado a pensar pequeno. De outro, é lembrado como um símbolo de arrogância, um exemplo clássico de como a soberba pode arruinar até mesmo os mais ricos e poderosos. Sua imagem pública foi irremediavelmente manchada. As manchetes que antes celebravam o bilionário, agora o acompanham como um fantasma de fracasso. Ike Batista se tornou um caso de estudo, o empresário que acreditava ser invencível e acabou reduzido a exemplo do que não fazer. Mas a verdade é que, para além dos números e processos, sua história carrega uma lição muito maior. Ela nos mostra como a vida é capaz de virar em questão de dias, como um império aparentemente sólido pode ruir de repente, e como a linha entre o sucesso absoluto e a queda completa é mais fina do que imaginamos. Porque o que derrubou Ike não foram apenas os números ou as falhas técnicas de suas empresas. O que derrubou Ike foi a confiança cega em si mesmo, a incapacidade de reconhecer limites, o excesso de promessas feitas sem a base da realidade. Ele se tornou vítima da própria narrativa, prisioneiro de um personagem que criou para impressionar o mundo. E quando esse personagem caiu,
levou junto o homem real. A vida de Eike Batista é, em muitos sentidos, uma metáfora da condição humana. Quantas vezes acreditamos ser indestrutíveis? Quantas vezes nos deixamos levar pela soberba, pela sensação de que nada pode dar errado, de que somos maiores do que as circunstâncias? E quando a queda chega, porque ela sempre chega, descobrimos que estávamos mais vulneráveis do que imaginávamos. Hoje, Eike ainda luta para se manter relevante, mas sua voz já não ecoa como antes. Suas promessas já não mobilizam multidões. Ele é, no máximo, um lembrete vivo de que até os homens mais ricos podem cair, de que até as fortunas mais imensas podem evaporar, de que nenhum poder humano é eterno. Do topo à queda, a trajetória de Eike Batista é uma das histórias mais impactantes do capitalismo brasileiro. Uma saga de ambição, arrogância e consequências. E como toda boa história, ela nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Porque no fim, a pergunta que fica não é apenas sobre ele, é sobre nós. O que faríamos se estivéssemos em seu lugar? Teríamos a humildade de reconhecer os limites? Ou seríamos engolidos pela mesma sensação de invencibilidade que cegou Eike? O público pode escolher a resposta, mas a lição já está diante de todos. Quem sobe sem bases sólidas cai com força devastadora. E talvez a maior riqueza que podemos carregar não esteja em bilhões acumulados, mas na capacidade de manter os pés firmes no chão quando todos dizem que somos maiores do que a vida. Essa é a história real de Eike Batista. Um homem que esteve no topo, que acreditou ser intocável e que descobriu, da forma mais amarga, que a queda sempre chega para quem constrói impérios sobre areia. E você? Acredita que Eike ainda pode se reerguer? Ou sua história já está definitivamente marcada pelo fracasso? Deixe sua opinião nos comentários, porque aqui, no nosso canal, cada voz conta. E essa foi mais uma história real que prova como o topo pode ser alto, mas a queda pode ser devastadora. Se você gostou desse episódio da nossa série Do Topo à Queda, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Assim você acompanha todos os próximos capítulos e ajuda a manter viva essa jornada. Nos conte também nos comentários o que você aprendeu com essa história. A sua opinião é parte do que faz o Nada Fica Esquecido.